Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. O tema da semana é muito interessante. Para mim em particular, já devo ter falado outras vezes, é o tema mais interessante que eu acho, que mais me empolga, que fala sobre o tempo. A pergunta é, de vez em quando é eterno? De vez em quando pode ser eterno? É eterno? Sim. Já estragando a surpresa, porque eu não gosto muito, eu gosto de suspense, mas não gosto de surpresa. A gente vai poder viver, mesmo que dê resposta agora, vai precisar da explicação durante essa sirá maravilhosa do Rebbe. É que o de vez em quando está ligado com o tempo em geral, que isso tem um tempo específico. E o eterno está ligado à pessoa que está fazendo aquilo. Então a pessoa está ligada com o eterno sempre e ela faz algumas coisas em momentos específicos, especiais. Então aqui é um pêndulo que está ligado com o tempo que se mexe, que é o de vez em quando, mas ao mesmo tempo a gente tem um tempo eterno, que é isso que liga toda a existência, toda a história, o mundo inteiro, né? Sabendo que o mundo está ligado com o que é de vez em quando, que roda, que muda, que gira, a natureza que tem seu ciclo, e o eterno está ligado com a Torá, com Hashem, com o nosso povo, com a vida que é eterna, né? Com a alma que é eterna, assim por diante. Então, a gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 32 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos, Parashat Temor, essa é a sirá de número 1 desse livro. A nossa Parashá descreve os dias que estão ligados com o tempo das festas, que são chamadas Moadot, está ligado com Moed. Moed é uma época específica, é um tempo definido. Assim como Yom Tov, que é um dia de festa, né? Pesach, Shavuot, Sukkot, é uma época, são dias específicos, especiais de festa. Na nossa Parashá segue uma sequência dos meses do ano, conforme tem na Parashat Bo. Parashat Bo fala que Rosh Hashanah, né, o primeiro mês do ano, Rishon Ulachem é o Rodesh Nissan. Então, a primeira festa que aparece nessa Parashat Temor, que fala sobre Yamim Tovim e Moadot, é Pesach, porque é a primeira festa que tem no Rodesh Nissan. Mas antes de falar sobre as festas, fala primeiro sobre Shabbat, como está no nosso capítulo 23 de Vaikra. Sheishet Yamim Taseh Melachá, você vai fazer 6 dias de trabalho e no 7º vai descansar, que é o Shabbat, Shabbaton, Mikra Kodesh, etc. Fala sobre o Shabbat. Então começa os Moadot com Pesach, que é em 15 de Nissan, que é no primeiro mês. Ele Moed Hashem, Mikraei Kodesh, Asher Tekrotam Bemoadam. Esses são os tempos, os momentos, as épocas de Hashem, isso é definido por Hashem. Mikraei Kodesh, que são os chamados, né, aqueles que significam, que marcam a Kedushá, a santidade, que é eterna, que vocês vão chamar, vão trazer para baixo, vão fazer fluir, vão download essa força nos momentos deles, nos Moadam. Aí começa, Beroda Sharishon, que é no primeiro mês, que é Nissan, Beabasar Lachodesh, no dia 14, você vai fazer o Pesach, que é o sacrifício de Pesach, etc., e a festa no dia 15 de Nissan. Aí depois fala, Bechamishah Saba Yom Lachodesh, no dia 15, aí depois fala sobre Pesach, depois fala sobre Korban HaOmer, a cravata Omer, que é trazer o Korban do Omer, que é no dia 16 de Nissan, o Ksatem Et Ktsirah, você vai fazer a colheita do Omer no campo e vai trazer como oferenda para Hashem. Depois começa a Sefirat HaOmer, o Satem Lachem Morat Shabbat, seguindo a sequência dos psukim, dos versos da nossa Parashá. Depois tem o Korban Shtei Alechem, né, que está ligado com o Hag HaShavuot, então tem a cravata, o sacrifício, a oferenda dos 2 pães, que vem também com as ovelhas, no dia 6 de Sivan, e que está falando que Ad Morat Shabbat, começa então, você vai até o dia 49, né, de contagem do Omer, aí você chega no Shtei Alechem, que é no dia 50, que é Shavuot,
que na contagem acaba sendo 6 de Sivan. Depois tem Rosh Hashanah, primeiro Tishrei, Bechodesh Hashvi'i, no 7º mês que é Tishrei, Berrada Rosh no primeiro dia. Depois Yom Kippur, Fara Ach Be'asol HaChodesh, no dia 10 do mês, mês Shvi'i, então fala o 10º dia do 7º mês, está falando sobre números específicos, dias específicos, o tempo específico. Sukkot, Behamisha Yom LaChodesh Hashvi'i, no 15º dia do 7º mês, Hagasukot, Shvat Yamim, você vai festejar durante 7 dias. E o Rambam explica no Pshutosh, no Perush HaMishnayot, nas explicações que ele dá sobre as Mishnayot, ele fala que o Rabbeinu HaKodesh, que é o Rabbi Yehuda Nassi, que compilou as Mishnayot, fez o mesmo seder das Mishnayot, seguindo nossa Parashá. Ele fala que que ele dividiu o Seder Moed, que é justamente o Seder, né, que é a ordem dos Moadim, das festas, seguindo os detalhes específicos, e aí fala, né, que chamou isso o Seder Zraim, que está ligado com as sementes, está ligado com a agricultura, com a plantação, e aí começa falando sobre o Shabat, depois fala sobre o Ruvin, que tem a ver com o assunto do Shabat, depois começa a Pesachim, que é Pesach, como a gente falou, que é a primeira festa que tem em Nissan, que é o primeiro Chodesh, e assim por diante, seguindo todos os Moadot, todas as festas. Compensação, no Sefer Yad, né, no Sefer de Alachot, que é o Mishneh Torah, que a gente traz sempre, Yad HaZaká, ele coloca Yom Kippur primeiro depois do Shabat. Ele fala sobre o Shabat, realmente, como está aqui, Sefer Zmanim, assim está a ordem no Mishneh Torah. Ele fala, esses são a ordem. Shabat, depois Eruvin, como a gente falou, que tem a ver dentro do assunto de Eruvin. Alachot, Shevitat, Asor, Yom Kippur, que é o 10º dia do mês, Asor, tá ligado? Kippur. Depois tem Yom Tov, aí fala sobre Hamet Matzah, Shofar, Sukkah, Lulav, etc. O Magid Mishneh explica, na sua introdução ao Seder Zemanim, que é essa ordem, né, os capítulos ligados aos Zemanim, que são os tempos, as épocas, que Shabat está, porque começa com Shabat está no Chot Abrit, nos 10 mandamentos, com grande destaque, é o mais rigoroso de todos os momentos do ano, né, é o mais frequente, né, tem toda semana, motiva a inovação do mundo, né, que no 7º dia está ligado com 6 dias da semana, a criação do mundo, etc. Inclui a emuná na Torá, a fé na Torá de Moshe Rabbeinu, né? Aí depois fala sobre o Ruvin, como a gente falou, que tem a ver com o Shabat, são leis do Eruv que tem em relação ao Shabat. Depois tem Yom Kippur, pois é mais rigoroso que as demais festas, né? Está ligado com o dia de perdão, né? Tem a proibição de melachá, de fazer trabalho como no Shabat, então está mais ligado com o Shabat do que Pesach, que não tem as proibições do Shabat. No Pesach também, que pode cozinhar, pode carregar, etc. No Pesach também, Shavuot e Sukkot. Depois tem as halachot do Yom Tov, que integra todos os 3 regalim, todas as 3 festas, né? Pesach, Shavuot e Sukkot. Depois traz Rosh Hashanah. E depois as festas em particular, começando com Pesach, que realmente é o primeiro, né? Que é o primeiro lembrado na Torá, né? Que tem a proibição do Hametz, que é forte mais do que tem em outras festas, que tem careta, a punição de careta para quem come Hametz no Pesach, que é uma proibição, uma punição muito forte. Depois tem Shofar, Lulav, Sukkah, Lulav, Shekalim, Rosh Chodesh, Tanit, que é jejuar os 4 jejuns da Torá, né, que é uma mitzvah da Torá. Depois tem as festas de Rabanan, pelos rabinos, que é Megillah, que é Purim e Hanukkah. Princípio precisa entender, né, porque no Seder Zemanim, na ordem dos tempos, que está no Mishneh Torah, não trouxe Korban HaOmer, vocês repararam, não tem Korban HaOmer que tem na nossa Parashá em Emor, e tem também nas Mishnayot e no Talmud. Não tem Shtei Alechem, que é o sacrifício que é levado para Sukkot, para Shavuot, desculpa. Não tem os outros Korbanot de cada um dos Moadim, de cada um das festas, né, do Korban Pesach, mesmo do Kippur, etc. Não tem isso. Como tem na Parashá dos Moadot, que está em Emor, como nossa Parashá.
Entendemos que o Rambam fez isso no Sefer Avodah e Korbanot, que fala sobre Korbanot. Então lá ele fala sobre os Korbanot que tem em Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, etc. Mas como o Sefer, né, que essa parte que a gente está agora é chamado Zemanim, que são os tempos, então por que foi mudada a ordem das leis que tem um tempo específico? E assim estão listadas, tanto nessa ordem na Torá Shebirtav, na Torá escrita, que é a nossa Parashá Emor, como na Mishnah também, como a gente viu, que está nessa ordem também lá. 2. Porque atrasou as leis de Kiddush HaChodesh? Ele só fala leis de Kiddush HaChodesh no Mishneh Torah depois das leis de todos os Moadim. Né? Ele só fala quando vai ser o dia do Rosh Chodesh, como faz para definir o Rosh Chodesh, no Mishneh Torah, nesse livro, só depois fala todas as festas, perto do fim do Sefer Zmanim. Inclusive, todos os Moadim, todas as festas dependem da definição de quando é Rosh Chodesh. O próprio Rambam define assim. Então deveria ter colocado mesmo antes de Yom Kippur, porque a gente sabe quando vai ser dia 10 de Tishrei, quando a gente sabe que foi definido quando que vai ser o Rosh Chodesh Tishrei, que é o dia 1º de Tishrei. Como está no Mishneh Torah, nas Halachot de Kiddush HaChodesh, Mitzvah Taseh, que é uma mitzvah positiva da Torá, do Beit Din, que pensar, que definem, que saibam pela visão da lua, etc., para que eles possam definir assim quando serão os Moadot, quando serão as festas. Né? Como está escrito em Vaikra, na nossa Parashá, capítulo 23, versículo 2, Asher Tekriotam Mikrai Kodesh, que vocês vão definir, que o Beit Din, que é feito de humanos, que vão definir quando que vão ser os Moadot, as festas. Assim como também está na Torá Shebirtav, como a gente falou aqui em Parashat Emor. Além disso, na contagem das mitzvot, no começo do Sefer Yad e também no Sefer Mitzvot do Rambam, a ordem está como na Torá Shebirtav. O Rambam também traz, e aí é outra questão, agora mudou um pouco, o Rambam traz o verso do Tehillim 119 e 111 antes do Sefer Zmanim no Mishneh Torah, no livro que fala sobre Zalachot, para toda pessoa, para todo mundo. Ele fala, passou para Nahalti edoiter leolam kisonhem lihema. A tradução é que eu herdei os seus testemunhos para sempre, eternamente. Aí está ligado com o tema da aula e a pergunta, né? Eterno. Que sasson libihema, que eles me dão uma alegria, um júbilo, uma alegria muito grande dentro do meu coração. Em princípio, não só o Rambam traz esses versos porque tem a ver da Torá Shebirtav, tem a ver com o que vão estar nas leis em seguida. Em princípio, não só não tem a ver esse verso com as leis sobre as festas, como é o contrário do espírito das festas, porque as festas têm épocas conhecidas, né? Não são eternas, como o Shabat é no sábado, Yom Kippur é só no dia 10 de Tishrei, não é no dia 8 de Tishrei ou no dia em Reshvan, etc. E aqui nesse verso fala Leolam, Edoterra Leolam, Leolam é para sempre, é eterno, quer dizer eterno para sempre, que essas mitzvot são uma herança eterna, constante, que é o contrário da ideia das festas serem em datas exatas. Além disso, antes do Sefer Ahavá, que é o Sefer ligado ao amor ou ao amor por Hashem, o Rambam justamente escreve que essas leis ligadas ao Ahavá, né, como amor a Hashem, são eternas e deve-se lembrar de Hashem sempre por essas leis que são eternas, como quando a gente fala o Shema Israel, que é eterno, vale sempre, todos os dias do ano, 2 vezes por dia. A Tefilá, rezar para Hashem, todos os dias do ano. Colocar o Tefilin, né, que não são todos os dias do ano, mas equivale a todos os dias do ano, porque no Shabat a gente não coloca, porque tem outro assunto de Tefilin dentro do Shabat, mas vale sempre. Como também Birkat Kohanim, que também são todos os dias. O Brit Milá, que a gente fica com o Brit Milá sempre. Inclusive o Brit Milá fala que serve como um sinal constante. Mesmo quando não tem nenhuma outra mitzvah, não está com o Tefilin, não está com o Tzitzit, tem o Brit Milá, tem a famosa história da Vida Meller, que estava no banheiro e falou que outra mitzvah que eu tenho aqui agora. Ele lembrou do Brit Milá e ficou feliz. Né? Então, enquanto que Zemanim, que são as festas, são épocas conhecidas, definidas, específicas, únicas,
diferentemente da Ahavá, que são constantes, eternas. E o Rambam traz aqui um verso para falar sobre os Zemanim, que são épocas específicas ligados ao eterno, as mitzvot que a gente tem sempre com a gente. É forçado dizer que tem a ver com o final do verso, que fala aqui, Sasson Libi Rema, né, que tem a ver com o Modim Simcha, que as festas estão ligadas com Simcha, mas isso não é o conteúdo das mitzvot, das festas. Então é que Yom Kippur não está ligado especialmente com Simcha e nem mesmo o jejum. Então, como que assim define o que tem em todas as mitzvot das festas? Podemos dizer que o Rambam codifica aqui, aí está a resposta, e é fantástico. O significado dos Moadim, o significado do tempo, dos tempos específicos, das festas que a gente tem. E também a ordem das halachot, porque que ele muda as ordens das halachot no Sefer Yad, quando fala sobre as festas. Então, quando a gente fala que mitzvot, que estão ligadas a um tempo específico, elas valem naquele momento. Né? Kippur vale no dia 10 de Tishrei. Shabat vale no sábado. E também, além disso, as mitzvot, elas valem naquele momento e valem para a pessoa. Então, essas são as duas ordens. Porque quando fala o tempo daquela mitzvah, ela é específica naquele tempo único. Mas quando fala sobre a pessoa, que é o mais importante no fundo, isso vale sempre. Então, as mitzvot, naquele momento, são vinculadas ao tempo, que segue o ciclo do ano. E as ligadas com a pessoa são eternas, valem sempre. Então, a ordem, quando são ligadas à pessoa, é de acordo com o seu conteúdo, não com a ordem do calendário, a ordem do tempo. Na Parashá, que a gente está em Emor, e no Talmud, é enfatizado o assunto dos tempos definidos e divididos, especiais para certos dias do ano. Na Parashá dos Moadot, o tempo é enfatizado, como a gente falou, enfatizado naquele dia e não em outro dia. E as mitzvot são aplicadas ao tempo, que são Moadei Hashem, Bemoadam, naquele momento, e são os tempos definidos por Hashem. No livro do Rambam, que são as mitzvot, com as leis para cada pessoa, o que cada pessoa tem que aplicar no seu dia a dia. Então são situações que a pessoa deve cumprir durante o ano, e a Torá define para aqueles assuntos quais são as épocas para cada coisa, mas vale sempre para cada pessoa. Quando vai botar na prática, aí são em tempos específicos. Como, por exemplo, não fazer trabalho, coloca isso na prática no Shabat. Não comer e beber, coloca isso na prática em Yom Kippur, e assim por diante. Né? No Shabat, a punição para isso, quando é intencional bemezida, é esquilá, é apedrejamento. No Kippur, é careta, que é cortado, e assim por diante. Chegando no final, quando tem mitzvot que são eternas e constantes, não precisa de um verso que marque isso no Mishneh Torah, no livro do Rambam. Então, quando fala sobre a Ahavá, mitzvot que são eternas, como Kriyat Shema, como Tefilá, Ahavat Hashem, isso não precisa falar que são eternas, é claro. Mas nos Moadot, que são festas, mitzvot, para épocas específicas, o Rambam explica, não, aqui também são eternas, por isso que são Leolam. Não fica fora, nem longe, nem mesmo um instante, são eternas. Se fossem só resultado da época, do Zman, não dariam tanto sasson, não daria tanta alegria, nem mesmo constante. E essas mitzvot dão não só no momento que fazemos na prática, porque são uma herança. A herança também é eterna. A herança não é que uma hora fica com, outra hora fica sem, é eterno. Além disso também testemunhos aí do Eiterra, testemunhos como o Shabat, Yom Tov, são festas que elas são testemunhos, né? Assim como fala no Shabat, Ot Hilolam, que é um marco para vocês, para sempre, eterno, que é uma conexão entre a gente e Hashem, e é eterno, não é só no Shabat, vale para sempre. A gente cumpre isso especificamente num dia da semana, mas vale sempre. Não só para sempre, para nós, como conteúdo também é eterno. Então a saída do Egito, que é o conteúdo ligado a Pesach, mas vale em todos os dias do ano, em todos os momentos, como o Alter Rebbe fala. O shofar que tem no Rosh Hashanah nos influencia para o ano inteiro. A Alegria do Sukkot também para o ano inteiro. Por isso não chamou Sefer Moadot, o livro dos
tempos, dos momentos, mas sim zemanim, tempos em geral, no plural, existem sempre. Os tempos é feito de cada um do tempo específico para cada momento. Por isso que Kiddush HaChodesh, que é santificar o mês, não veio antes também, porque não é para definir um dia especial, são coisas que valem sempre. Então, terminando, a gente coloca os limites do tempo, que é o de vez em quando, e coloca dentro dele, do tempo, a Kedushá, que é eterna, a santidade que é eterna, a Hashem, que é eterno. E assim a gente vai chegar logo nesse momento eterno, que é o momento da chegada do Mashiach e a Geulah, a redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui, agora, já. Shabbat Shalom, Mashiach Now.